Lembro desta história desde quando eu era criança, mas durante muito tempo pensei que fosse algo que a minha cabeça tivesse inventado. Morávamos em uma casinha pequena, numa rua tranquila do povoado de Martínez, aqui na Venezuela. À noite, antes de dormir, minha mãe apagava as luzes e eu ficava um tempo olhando pela janela do quarto, em direção à Rua dos Fundos. Atrás da nossa casa havia um terreno baldio. Às vezes, mesmo já sendo tarde, eu via um senhor sentado na calçada, bem em frente ao terreno baldio que ficava atrás da nossa casa. Ele não fazia nada, não falava com ninguém, nem se mexia. Apenas ficava ali sentado, com os braços apoiados nas pernas, como se estivesse olhando na nossa direção. Para mim, aquilo era algo normal, parte da rua, como o poste de luz ou a árvore da esquina. Mas certa noite perguntei ao meu pai quem era aquele senhor e ele ficou em silêncio. Minha mãe voltou a olhar para fora e depois me encarou. Perguntou de que homem eu estava falando. Apontei para a calçada da janela do meu quarto, exatamente onde ele sempre se sentava. Meus pais se entreolharam. Meu pai então me disse para ir para a cama, que já estava tarde. No dia seguinte perguntei outra vez à minha mãe, mas ela me disse para não voltar a falar sobre aquilo, e eu obedeci. De vez em quando eu o via novamente, mas nunca mais disse nada. Os anos se passaram e deixei de vê-lo. Cresci e nos mudamos. Já adulto, numa tarde, voltei àquela rua com a minha mãe, porque minhas tias ainda moravam ali. Nossa antiga casa continuava de pé, muito mal cuidada pela família que havia se mudado para lá depois de nós. Perguntei à minha mãe, dessa vez sem rodeios, sobre o homem que se sentava na Rua dos Fundos à noite. Ela suspirou e me contou que aquele senhor havia morrido atropelado ali mesmo, enquanto estava sentado, muitos anos antes de eu nascer. Um vizinho bêbado perdeu o controle do carro e subiu na calçada onde aquele pobre senhor costumava se sentar. Eu o vi por muito tempo, o vi em muitas noites. Sem saber, foi o único fantasma que já vi em toda a minha vida. Esta história é anônima por razões que vocês já vão entender, pois envolve algumas armas que meu pai mantinha em casa sem permissão. Elas haviam sido do meu avô, que precisava delas no rancho. Era uma espingarda e um par de rifles. Meu pai, no entanto, mal se lembrava do rancho. Ainda assim gostava de caçar. Íamos para a serra e depois de algumas horas entrando por estradas de terra, ele tirava as armas de onde as escondia no carro e saíamos para caçar. Bom, caçar é modo de dizer, porque nunca acertamos nada. Imagino que as miras já estivessem tortas ou que simplesmente fôssemos pior que cegos atirando. O que quero contar aconteceu em uma dessas viagens de caça com meu pai. Já havíamos chegado a um ponto da serra de que gostávamos muito. Dali dava para ver toda a estrada, a cidade ao longe e o lugar onde deixávamos o carro. Foi então que vimos uma viatura chegar e estacionar ao lado do veículo, como se o estivessem revistando. Ficamos preocupados, é claro. Era ilegal caçar ali e também ter aquelas armas. Então decidimos esperar um pouco antes de voltar, para não termos que deixar as armas escondidas ali. Talvez os policiais fossem embora depois de um tempo, mas o tempo passava e eles continuavam lá. De tão longe só víamos os dois carros naquela estrada de terra, no meio do nada. Não conseguíamos distinguir o que os policiais faziam, mas era como se eles imaginassem o que estávamos fazendo e tivessem decidido nos esperar. Quando finalmente anoiteceu, eles foram embora, e assim que isso aconteceu, tentamos descer o mais rápido possível. Seria muito difícil encontrar o caminho de volta daquele jeito. Os galhos nos batiam no rosto, perdemos a trilha por onde havíamos subido e apenas caminhávamos e caminhávamos na direção em que acreditávamos que o carro estivesse.
De repente, meu pai, que ia à minha frente, avistou algo à distância. Alguém caminhava em nossa direção. Os policiais, claro. Certamente tinham decidido ir nos procurar. Meu pai viu uma árvore ao nosso lado, grossa o suficiente para sustentar nós dois. Perguntou se eu achava que conseguiria subir. Respondi que sim, e subimos o mais alto que conseguimos. Meu pai me pediu para subir um pouco mais, mas naquele ponto senti que o galho onde eu estava prestes a pisar estava prestes a quebrar, e ele tentou segurá-lo. Nesse momento, ouvimos passos passando logo abaixo de nós. Ficamos completamente em silêncio, olhando para baixo. Havia lua cheia, por isso conseguimos vê-los. Não eram policiais. Eu juro que bem debaixo de nós caminhavam 4 figuras, arrastando os pés. Pareciam literalmente saídas de túmulos. Crânios corroídos pelo tempo, roupas em farrapos e a pele apodrecida. Eu os lembro como aqueles mortos-vivos dos filmes que eu assistia. A adrenalina era tanta que eu não desmaiei de medo. Assim que eles se afastaram, descemos com cuidado para não fazer barulho e seguimos até o carro, que já estava perto. Quando chegamos, meu pai dirigiu mais quieto que um mudo. Depois me perguntou o que eu tinha visto. O que eu vi. Contei a ele. Ele fez uma careta, como se esperasse que eu não tivesse visto nada. Perguntei o que eram aquelas coisas. Ele disse que não sabia. Eu nunca vi um fantasma. Será que são assim? Ele perguntou, sem esperar resposta. Quando chegamos em casa, contamos à minha mãe nossa aventura. Como ficamos presos lá até a noite. Porém, não mencionamos as 4 figuras na floresta. O que vimos naquela árvore é uma história que sempre foi só minha e do meu pai, porque ninguém iria acreditar. E tudo bem. Nem eu mesma entendo o que foi que vimos naquela floresta. Meu nome é Gabriel e envio este relato a partir da Colômbia. Tudo começou quando eu tinha 28 anos. Acontece que me casei com uma moça daqui. Nós nos dávamos muito bem e não vimos motivo para não unir nossas vidas. Ela se chamava Pilar e tinha 21 anos. Eu acabara de completar 23. No início as coisas foram maravilhosas. Vivíamos abraçados, nos beijando como adolescentes, e logo planejamos nosso primeiro filho. Ele nasceu sem problemas, um menino muito saudável, vigoroso e bonito como o pai. Depois do parto entre minha esposa e eu, tudo continuou igual. Parecia mentira. Às vezes eu até duvidava que a vida pudesse me conceder tanta alegria. Passaram-se alguns anos e outro bebê chegou às nossas vidas. Um bebê precioso. 5 anos mais tarde, a situação mudou por minha culpa. Entrei para trabalhar em uma empacotadora de alimentos. Lá eu recebia tudo o que o governo determinava. Tinha bônus por pontualidade e horas extras. A verdade é que quando chegou o meu primeiro pagamento, senti que nunca mais as coisas dariam errado para mim. Mas infelizmente, errei feio. Na empresa havia mulheres e uma delas começou a se aproximar muito de mim. No começo eu pensava: não tem problema, é só uma amiga. O problema foi que ela não se comportava apenas como amiga. Logo percebi que estava flertando comigo, e meu erro foi corresponder. Desde então todos os dias me arrependo. Mas como diz o ditado, o que está feito, está feito. O flerte foi além. Começamos a nos ver depois do trabalho. Passei a mentir para minha esposa e a tratá-la mal. Até que um dia a mãe dos meus filhos foi até a empacotadora. Com os próprios olhos ela me viu sair, mas em vez de ir para casa, caminhei um trecho e segurei a mão da minha colega. Minha esposa presenciou o modo como andávamos pelo centro e o momento em que entramos em um hotel. A verdade é que não demorei muito. Por mais vergonhoso que pareça,
Entrei no quarto para fazer o que ia fazer e pronto. Quando voltei para casa, encontrei 2 malas junto à porta e a fechadura já havia sido trocada. Minha esposa voltou antes e chamou um chaveiro. Naquela noite dormi no jardim, sem entender de primeira o que havia acontecido. Não precisei perguntar para entender que Pilar descobriu o que eu andava fazendo. Supliquei do lado de fora, pedi perdão, prometi que nunca mais me aproximaria de outra mulher, mas para a mãe dos meus filhos aquelas palavras não tiveram valor. No dia seguinte não fui trabalhar. Andei sem rumo pelas ruas e perto do meio-dia encontrei um colega do colégio. Tenho certeza de que eu estava com uma aparência péssima, mas ele parecia ainda pior. Fazia anos que não nos víamos, e era evidente que a vida não o tinha tratado bem. Como eu estava numa daquelas situações em que a gente é capaz de contar os problemas ao primeiro que passa, quando ele me perguntou como eu estava, eu contei tudo. Confessei até o último detalhe da minha traição, e também disse que agora não tinha mais uma casa para onde voltar. Meu colega, que por sinal se chama Tiago, imediatamente me ofereceu sua casa. Eu não tinha outra opção e sentia uma vergonha enorme de dizer à minha família que havia sido infiel e que minha esposa me pegou no flagra. Aceitei a oferta. Algumas horas depois, cheguei a uma casa humilde de alvenaria aparente. A casa de Tiago tinha apenas 1/3 do tamanho da minha. Ele me pediu que esperasse um momento do lado de fora enquanto contava à esposa que eu ficaria alguns dias com eles. Enquanto ele falava com ela, reparei que a casa tinha apenas 2 quartos com teto de chapa. Fiquei muito comovido ao perceber que, com uma moradia tão simples, alguém me oferecia ajuda desinteressada. Também me senti culpado por não ter valorizado o que tinha e que agora poderia perder sem remédio. Esses sentimentos foram interrompidos por gritos de discussão e depois por sons que só podiam ser de uma mão batendo no rosto de outra pessoa. Em seguida, ouvi Tiago dizer: "Nesta casa, quem manda sou eu." Depois ele saiu e me mandou entrar. Foi impossível não olhar para a esposa dele. Ela estava com o rosto vermelho e os olhos cheios de lágrimas. Me cumprimentou de longe e abaixou a cabeça, envergonhada. Tiago pediu desculpas por não ter outra cama disponível. Eu não estava em posição de exigir nada, então me acomodei no sofá velho. O casal separava o quarto da sala, da cozinha e da área de jantar com uma cortina. Atrás daquele tecido, depois que apagaram as luzes e foram dormir, fizeram as pazes. Não disse nada nem fiz barulho. Pensava que aquilo ajudaria na reconciliação deles. Depois de uns 15 minutos, a casa mergulhou num silêncio profundo. Por mais que eu tentasse, não consegui dormir. O remorso me mantinha acordado. Logo cedo, minha colega me ligou. Achei que fosse para saber por que eu não tinha ido trabalhar, mas bloqueei o número para que ela não me procurasse mais. Minha esposa não tentou falar comigo. Entendi isso e decidi que no dia seguinte iria direto à nossa casa para pedir perdão e jurar que nunca mais cometeria algo que a fizesse sofrer tanto. Passava das 11 da noite quando Tiago já roncava e senti o sono começar a me envolver. Ouvi algumas vozes, mas isso sempre me acontecia quando estava pegando no sono, então não dei atenção. Pelo contrário, agradeci por poder fugir um pouco da realidade e esquecer por um instante que talvez já não tivesse família nem casa. Infelizmente não consegui dormir. Não foi por preocupação nem pelos pensamentos que vinham girando na minha cabeça o dia todo, mas por causa de um som ao meu redor. Era como um estalo estranho, como de ossos se quebrando. Por um momento achei que tivesse vindo dos meus sonhos, mas logo percebi que não podia ser isso. Abri os olhos e olhei em volta. A luz da rua criava uma penumbra suficiente para que meus olhos, já irritados, detectassem se alguém estivesse de pé ali. Mas não havia ninguém. Tiago continuava roncando, e a companheira dele também devia estar dormindo, porque percebi uma segunda respiração.
Ajustei o travesseiro improvisado e me preparei para tentar dormir. Fechei os olhos, respirei de forma controlada e senti meu corpo relaxar quando, de repente, senti um carinho na bochecha. Mas não foi algo agradável. Eram dedos mega gelados que me despertaram imediatamente. Acordei de forma tão brusca que fiquei tonto, e quando abri os olhos o mundo girou. Já se passaram muitos anos e ainda consigo me lembrar daquele toque terrível. Foi como se alguém tivesse me tocado depois de enfiar os dedos num balde de gelo. Sentei-me, peguei o celular e usei a tela para iluminar atrás do sofá. Só havia a parede e alguns quadros com pinturas de flores. À frente estava a sala de jantar vazia. À direita, o fogão e um armário pequeno. À esquerda, a porta. Veio então uma bronca mental. Disse a mim mesmo que tinha sonhado, que devia ser estresse e que eu até merecia aquilo. Tentei me acalmar, respirei fundo, e quando minha mente já dizia que eu realmente tinha imaginado o toque frio no rosto, os dedos invisíveis e gelados voltaram. Dessa vez não foi um carinho. Eles puxaram meu rosto com força, a ponto de eu me levantar para acender a luz. No exato instante em que a lâmpada se acendeu, virei para o sofá e não vi nada. Fiquei parado no meio daquela casa desconhecida por alguns minutos, sem entender o que estava acontecendo. Por fim, apaguei a luz para não incomodar quem tinha me dado abrigo. Deitei de novo e não se passaram nem 5 minutos quando as mãos frias voltaram a me tocar. Foi realmente bizarro sentir aqueles dedos ossudos e gelados sobre o meu rosto. Nesse momento eu já tinha certeza de que estava diante de algo paranormal. A única coisa que me ocorreu foi me benzer e rezar. Em voz baixa recitei um Pai Nosso e, ao mesmo tempo, pedi perdão a Deus pelos meus erros. Falei com nosso Deus e confessei o quanto me sentia mal. Também disse o quanto desejava que minha esposa me perdoasse. Depois desse episódio, em que me senti tão próximo de um mundo espiritual, fui adormecendo sem nem perceber. Graças a Deus, as mãos frias não voltaram mais. Acordei depois das 6 da manhã, falei com Tiago e disse que precisava ir embora. Ele, meio dormindo, respondeu que tudo bem e que se eu precisasse poderia voltar mais tarde. Na verdade, eu tinha urgência de sair daquela casa. Às 7 da manhã toquei a campainha da minha casa e ninguém atendeu. Foi horrível. Do lado de fora falei com minha esposa. Supliquei perdão e o enorme coração dela permitiu que me escutasse. Não me justifiquei nem dei voltas na minha responsabilidade. Aceitei meu erro e expus meu compromisso de reparar o dano causado. Em primeiro lugar, pedi demissão da empacotadora. No dia em que fui entregar os papéis, vi minha colega pela última vez. Eu gostava dela, mas nunca cheguei a amá-la. Ela ficou furiosa quando disse que não haveria mais, mas interrompi as reclamações afirmando que eu escolhia minha família. Até hoje continuo me esforçando para demonstrar meu arrependimento e também para esquecer aquelas mãos pertencentes a um espectro que talvez tenha querido me levar justamente quando meus passos estavam mais tortos. Isso aconteceu em 2016, quando eu morava em Petersburg, na Flórida. Sempre fui uma pessoa caseira, então quando minha colega de trabalho Jenna começou a insistir incansavelmente para que eu saísse com ela, eu continuei recusando. Ela e outra garota do trabalho, a Sarah, porém, não desistiam. Depois de semanas de pedidos, acabei cedendo. Disse a Jenna que me juntaria a elas para sair no fim de semana seguinte. Quando o fim de semana se aproximou, Jenna foi até o meu apartamento. Ela queria deixar o carro dela lá e que eu dirigisse, o que imediatamente me deixou nervosa. Eu morava ali havia 5 anos, mas, como raramente saía do meu bairro, não sabia absolutamente nada sobre a vida noturna local.
O mais longe que eu costumava dirigir eram cerca de 6 quilômetros até o Walmart mais próximo. Se fosse além disso, eu me perderia sem o GPS. Naquela noite entramos no meu carro e seguimos até o apartamento da Sarah. Quando chegamos, ela ainda não estava pronta, então entramos e ficamos esperando. Assim que ela ficou pronta, nós três voltamos para o carro. Como eu estava dirigindo, a Jenna ficou responsável pela navegação. Acabamos parando em uma boate bastante movimentada. Entramos, encontramos um lugar e pedimos algumas bebidas. Não fazia muito tempo que estávamos ali quando a Jenna disse: "Já volto, vi alguém que eu conheço." Em seguida, ela pediu para a Sarah ir com ela. Lembro de sentir uma pontada forte de irritação. Por que insistir tanto para eu sair e minutos depois me deixar sozinha? Ainda assim, esperei. Alguns minutos depois, Jenna e Sarah voltaram sorrindo. "Um amigo meu pagou uma rodada para a gente", disse ela, me entregando um copo. Eu confiei nela. Ela era minha colega de trabalho, então peguei a bebida assim como elas pegaram as delas. Acredito que o amigo dela tenha pago 2 rodadas para cada uma de nós. Não demorou muito depois do terceiro drink para algo parecer terrivelmente errado. A sala não girava, mas uma onda pesada de pavor tomou conta de mim. Virei para a Jenna e insisti que precisávamos ir embora imediatamente. As horas seguintes são um borrão. Não me lembro de sair da boate, mas aparentemente saímos. A primeira coisa de que me recordo com clareza é estar sentada do lado de fora do complexo de apartamentos da Sarah, ainda no banco do motorista do meu carro. Ouvi Jenna e a Sarah conversando e, seja lá o que elas disseram, uma combinação de palavras que não consigo recordar até hoje, aquilo acionou instantaneamente meu instinto de luta ou fuga. Eu não precisava entender as palavras. Meu corpo sabia que eu estava em perigo. Engatei a marcha com força e arranquei em alta velocidade. O que quer que tenham colocado na minha bebida era extremamente forte. Eu não era fraca para álcool e tinha consumido apenas 3 drinks de boate, que normalmente são bem diluídos. Eu dirigia sem conseguir me concentrar, apenas tentando descobrir como chegar em casa, enquanto minha mente estava completamente confusa. Em determinado momento, parei em um sinal vermelho. De repente, 2 figuras surgiram ao lado da minha janela e, em seguida, alguém começou a puxar a porta do meu carro. Fiquei em completo choque. A porta do meu carro trava automaticamente no segundo em que coloco o veículo em movimento. Até hoje não faço ideia de como conseguiram abri-la. 2 homens desconhecidos estavam tentando abrir a porta à força e aquela visão me tirou do torpor mental o suficiente para eu pisar no acelerador e fugir do cruzamento. Depois desse momento de puro terror, minha memória desaparece novamente. A próxima lembrança que tenho é de estar sentada no carro, estacionada perto de uma fileira de casas silenciosas. Eu encarava o celular, tentando desesperadamente entender como usá-lo, mas a droga me deixou tão paranoica e confusa que até a ação mais simples parecia impossível. Olhei ao redor, não vi ninguém e me convenci de que, pelo menos por enquanto, estava segura. Reclinei o banco e caí em um sono profundo, induzido pela droga. Acordei por volta das 5 da manhã com o efeito começando a passar. Finalmente consegui usar o celular. Liguei o GPS e dirigi direto para casa, caindo na cama assim que cheguei. Acordei novamente por volta das 11 da manhã com 20 chamadas perdidas, a maioria da Jenna, mas algumas de um amigo preocupado. Quando liguei para a Jenna, ela estava em pânico, exigindo saber para onde eu tinha ido. "Como assim?" retruquei. "O seu amigo colocou algo na minha bebida e eu não ia ficar para descobrir o que aconteceria." Foi então que ela deixou escapar uma frase arrepiante: "As bebidas adulteradas não eram para você." Isso foi toda a confirmação que eu precisava para saber que ela estava envolvida. Ela rapidamente disse que passaria mais tarde para buscar o carro dela. Antes dela chegar,
a lembrança daqueles dois caras abrindo a porta do meu carro voltou com uma clareza perturbadora. Teria sido uma alucinação ou algo real? Fui para o lado de fora verificar o carro e lá estava a prova. A capa de plástico da maçaneta da porta do motorista tinha desaparecido completamente. Quem quer que estivesse segurando aquela maçaneta, quando eu acelerei, deve tê-la arrancado à força. O dano confirmou que o terror que senti não foi um delírio. Alguém tentou entrar no meu carro enquanto eu estava dopada, sozinha e vulnerável. Fiquei furiosa por Jenna ter me colocado naquela situação. Nunca mais falei com ela. A moral dessa história macabra é simples, e é o único motivo de eu ainda estar aqui. Confie sempre nos seus instintos. Eles nunca estão errados. Durante vários dias da semana, eu era responsável por buscar meu irmão mais novo na escola. Ele tinha 9 anos na época, e nossos pais trabalhavam até tarde. Esse acordo já era rotina havia mais de 1 ano, sem qualquer problema. A área era considerada bastante segura, com pouca criminalidade e um forte senso de comunidade. As crianças costumavam andar sozinhas por ali, e não era incomum que as famílias deixassem as portas destrancadas durante o dia. O caminho da escola até nossa casa envolvia uma subida gradual por uma área residencial, seguida de uma descida mais longa por uma estrada de serviço que fazia divisa com um terreno não desenvolvido. A descida era mal iluminada. Havia postes de luz no topo e na parte de baixo, mas o trecho central, com cerca de 400 metros, não tinha iluminação nenhuma. Durante os meses de inverno, esse trecho ficava totalmente escuro no final da tarde. No dia em questão, nada parecia fora do comum. Eu e meu irmão saímos da escola no horário de sempre, como fazíamos todos os dias. Ele estava falando sobre algum problema na sala de aula, e eu estava ouvindo parcialmente, enquanto observava o trânsito, como de costume. Chegamos ao topo da subida e começamos a descer pela estrada sem iluminação. Em poucos segundos após entrarmos naquele trecho, tive uma sensação muito ruim. Algo não estava certo. Eu não conseguia identificar o que, nem ver nada de estranho, mas simplesmente me senti muito mal. Não havia barulho, nem movimento visível, nem qualquer mudança no lugar, mas minha reação foi totalmente instintiva. Fiquei rígido de repente e comecei a olhar ao redor, tentando avaliar a situação, mas não conseguia ver nada. Mesmo assim, parei de andar e me virei. Cerca de 20 metros atrás de nós, havia uma mulher adulta caminhando em nossa direção. Eu não a tinha visto antes, nem ouvido alguém se aproximar. Considerando a estreiteza da estrada e a ausência de caminhos laterais, aquilo foi bastante inesperado. Pelo jeito de andar e pela postura, a mulher parecia estar talvez no fim dos 60 anos. Mas o que mais chamou a atenção foi a velocidade dela. Ela se movia mais rápido do que seria normal para alguém daquela idade, especialmente descendo uma ladeira. Quando percebeu que eu tinha me virado, ela alterou a expressão de um jeito que parecia uma reação deliberada, não casual, e sorriu. Aquele sorriso não parecia amigável, neutro ou sequer normal. Eu não interpretei aquilo como um gesto social e não respondi. Voltei a caminhar sem dizer nada. Não queria alertar meu irmão, pois não queria causar pânico ou desacelerar nossa caminhada por confusão. Nossa casa ficava a menos de 5 minutos dali. Depois de cerca de 10 segundos, decidi mudar o comportamento sem explicação. Mandei meu irmão correr e segurei a mão dele para garantir que ele obedecesse. Ele pensou por um instante, mas logo começou a correr. Olhei para trás uma vez e aquela mulher já não estava mais caminhando. Ela havia aumentado muito a velocidade e estava diminuindo a distância entre nós. Na mão direita segurava um objeto que refletia a pouca luz que tinha. Pelo formato e pela maneira como segurava,
Dava para perceber que era uma faca de cozinha ou algo parecido. Não houve troca de palavras. Ela não gritou e não sinalizou nada. O comportamento dela sugeria perseguição, não coincidência. Chegamos ao portão de casa pouco depois. Abri o portão, mandei meu irmão entrar e tranquei imediatamente. Permaneci ali por alguns segundos para verificar se o portão estava realmente bem fechado. De dentro da propriedade, observei a mulher parar do outro lado da cerca. Eu conseguia ver as pernas dela pelo espaço abaixo do portão e elas eram completamente peludas. Ela não tentou pular a cerca nem forçar a entrada. Ficou parada por provavelmente menos de 1 minuto e depois foi embora. Antes de sair, notei algo estranho na aparência dela. O rosto parecia muito esquisito. Na verdade, pensando melhor, acho que ela estava usando uma máscara. Felizmente, ela foi embora e não houve mais contato. O incidente foi relatado pelos meus pais naquela mesma noite, e eles entraram em contato com as autoridades locais, mas nenhum indivíduo correspondente foi identificado, e nenhum relato semelhante nos foi informado depois. Mudamos nossa rotina permanentemente depois disso, e eu nunca mais percorri aquele caminho sozinho com meu irmão. Felizmente escapamos naquele dia, mas às vezes eu olho para trás e penso: e se ela tivesse nos alcançado? O que ela teria feito? E ela era mesmo uma mulher? Nessa época eu estava no 5º do fundamental e meus 2 primos no 6º. Quando me deixaram na casa deles naquela noite, meus pais me acordaram e disseram que precisávamos sair. Chegamos à casa dos meus primos e me deixaram ali. Eles já estavam me esperando. Meus pais e os deles saíram às pressas, dizendo que precisavam buscar algo muito importante, que não nos preocupássemos e que logo estariam de volta. Eu estudava na mesma escola que meus primos, então tínhamos nos visto poucas horas antes. Estávamos muito cansados, mas não sei por que não conseguíamos dormir. Ficamos ali apenas assistindo televisão, sem conversar. Havia uma sensação estranha, como se algo ruim estivesse acontecendo. De verdade, como se algo estivesse se aproximando de nós. Um aperto estranho no peito e nas costas. Meu corpo não parava de tremer. Então ouvimos batidas na porta. Muito lentas, quase como um eco, não como quando alguém conhecido bate. O pior foi que bateram na porta atrás de nós, a porta do quintal da casa. O jardim era grande e tinha um muro alto que não deixava ver nada da rua, então quem quer que fosse estava dentro. Meu primo mais velho espiou por uma das janelas, mas não conseguiu ver nada. Começamos a duvidar se realmente tínhamos ouvido aquilo ali, se tínhamos imaginado, ou se era um som distante que parecia ter vindo de dentro. Mesmo assim, não nos atrevíamos a abrir. Não íamos fazer isso. Parecia não haver ninguém. Olhamos por baixo da porta e não se via nada. Preciso dizer que naquela época meus 2 primos estavam um pouco acima do peso, então eu me ofereci para sair pela porta dos fundos, dar a volta no pátio correndo e confirmar se havia alguém lá fora ou não. Tive que convencê-los. Todos estávamos com medo, mas naquele momento eu já começava a me convencer de que tinha sido imaginação minha e de que não havia nada de estranho. Saí pela porta dos fundos. Meus 2 primos ficaram ali, esperando, como se não quisessem me deixar completamente sozinho do lado de fora. Dei alguns passos, apenas alguns passos, quando vi algo em uma das janelas laterais. Alguém estava espiando a casa. O que vou descrever é exatamente o que eu vi. Era uma mulher de preto, mas o vestido parecia uma espécie de enredadeira feita de tiras pretas que saíam da cabeça dela. Parecia pesado. Ela se virou e me olhou. A única coisa que posso dizer é que era como uma caveira,
com pedaços de pele ainda presos entre os ossos. Ah! Eu gritei. Gritei muito alto. Um dos meus primos me puxou pela mão para me fazer entrar, e nós três começamos a chorar. Eles me perguntavam o que eu tinha visto lá fora, porque graças a Deus não chegaram a vê-la. Eu dizia que era uma senhora espiando a casa. Eles ligaram para uma mulher que morava perto, e eu me lembro muito bem de como meus primos diziam ao telefone. Uma bruxa quer entrar. Eu sabia que era algo pior, dava para sentir. Poucos minutos depois, 2 vizinhas chegaram e saímos correndo com elas até a rua. Uma delas entrou para verificar, mas não encontrou nada de estranho no pátio. Não acreditaram no que ouvimos, não acreditaram que alguém queria entrar, e isso porque eu nem cheguei a contar como aquilo se parecia. Minha mãe chegou em casa algumas horas depois e nos deu uma notícia terrível. Meus avós haviam morrido. Os dias passaram e ficamos sabendo que eles mesmos tinham decidido aquilo. Ou pelo menos era o que parecia. Eles se trancaram e abriram os registros de gás. Foi algo que devastou a família, como costuma acontecer. Todos sentíamos que poderíamos ter feito algo a mais, dito algo a mais, mas não fizemos, não há tempo. Meus avós vinham se afastando cada vez mais da família até aquele momento. Naquela noite ali na casa dos meus primos, eu sei o que foi que vi, e vocês também já devem estar imaginando. Foi uma visão perturbadora, mas ao mesmo tempo, quando ela se virou para me olhar, não sei. Eu também senti uma calma muito estranha. É o mais perto que já estive da morte. Isso aconteceu quando eu tinha 23 anos. Eu trabalhava como bartender em um pequeno bar simples, a poucos quarteirões do meu apartamento. Não era de forma alguma um lugar chique, apenas um monte de moradores locais que apareciam para tomar uns drinks tarde da noite ou assistir aos jogos que estivessem passando. Eu comecei a reconhecer os clientes habituais bem rápido, sendo muitos deles homens de certa idade. Depois dos meus turnos, eu normalmente voltava para casa andando, porque era muito perto, e às vezes eu tomava algumas doses com clientes perto do horário de fechar, então dirigir não seria uma boa ideia. A caminhada levava apenas uns 7 minutos, e eu já tinha feito aquilo tantas vezes que nunca tinha sentido medo de verdade antes. Mas havia um cliente regular que sempre me deixava desconfortável. O nome dele era Jorge. Eu sabia disso por causa do cartão de crédito dele. Ele parecia ter quase 40 anos, tinha o cabelo ralo e sempre usava a mesma jaqueta marrom, não importava o clima. Ele nunca vinha com amigos. Sentava sozinho no balcão e tentava conversar comigo o tempo todo, demonstrando zero interesse em qualquer jogo esportivo que estivesse passando na TV. Mas ele geralmente aparecia tarde da noite. Às vezes fazia perguntas pessoais e eu sempre respondia de forma curta e tentava ser educada, porque isso faz parte do trabalho, mas eu evitava incentivá-lo. Numa sexta-feira à noite, ele entrou como de costume, por volta das 10. Ficou com uma única cerveja por quase 1 hora e apenas me observava enquanto eu trabalhava. Não era como se ele ficasse me encarando fixamente o tempo inteiro, mas eu o pegava lançando olhares, e ele desviava quando percebia que eu tinha notado. Quase toda vez que eu passava perto dele, ele tentava puxar conversa. Perto do fim da bebida, ele perguntou se eu queria sair com ele algum dia fora do trabalho. Eu disse que não estava interessada e que preferia manter minha vida pessoal separada do trabalho. O rosto dele mudou imediatamente. Ele forçou um sorriso, jogou algumas notas no balcão e disse: tanto faz. Então foi embora. Eu me lembro de sentir alívio por ele ter ido embora, mas também uma certa inquietação com a rapidez com que o humor dele mudou. Meu turno terminou à 00:30. O outro bartender chegou para me substituir.
Eu contei minhas gorjetas, peguei meu moletom e saí pela porta da frente. A rua estava quieta, como geralmente ficava naquele horário. Eu tinha acabado de virar para o próximo quarteirão quando ouvi alguém dizer meu nome. Meu estômago afundou na hora. Eu me virei e vi Jorge, parado perto de um poste de luz. Eu nem sequer o ouvi se aproximar. Ele fez um pequeno aceno e começou a andar na minha direção. Eu parei, mas mantive certa distância. Ele pediu desculpas por ter saído irritado mais cedo e disse que às vezes ficava nervoso. Eu respondi que estava tudo bem, mas que eu realmente precisava ir para casa. Ele assentiu e disse: "Eu só queria perguntar mais uma vez se eu poderia pegar seu Instagram ou alguma coisa assim. Prometo que não vou te incomodar." Eu disse que não usava redes sociais. Ele me encarou por um segundo, então sorriu de um jeito que me deixou desconfortável. E falou: "Isso é estranho porque eu já vi você no Instagram no bar antes." Meu coração começou a disparar, porque agora ele estava me confrontando diretamente. Eu não fazia ideia de como ele sabia disso. Eu apenas disse: "Por favor, me deixe em paz, tá bom?" Naquele ponto ele já tinha ultrapassado qualquer limite. Ele continuou sorrindo e disse: "Ok, tenha uma boa noite." Eu me virei e comecei a andar de novo, tentando manter a calma. Depois de alguns segundos, achei que ouvi passos atrás de mim. No começo eu disse a mim mesma que estava sendo paranoica, mas quando olhei para trás, vi ele andando na mesma direção, a cerca de meio quarteirão de distância. Eu acelerei um pouco e ele acelerou também. Eu diminui e ele diminuiu. Parecia um jogo doentio, como se ele fosse um boneco de jogo programado para igualar minha velocidade. Eu continuei andando em direção ao meu prédio, esperando que talvez ele virasse em alguma esquina, mas ele não virou. Quando cheguei, atravessei a rua em vez de ir direto para a porta. Eu parei e me virei. Ele parou também. Ficou ali embaixo de uma árvore, quase todo na sombra. Eu não conseguia ver todo o rosto dele, mas de alguma forma ainda dava para perceber que ele estava sorrindo um pouco. Eu gritei: "Por que você está me seguindo? Eu não quero ter que pedir ajuda." Ele não respondeu, apenas ficou parado, rígido. Eu soltei no desespero: "Meu namorado mora comigo." Era mentira. Eu morava sozinha. Eu me virei e corri até a porta da frente do prédio. Digitei o código às pressas. A porta destravou por alguns segundos. Bem na hora em que eu a puxei para abrir, ouvi passos rápidos atrás de mim. Olhei para trás e vi Jorge correndo em direção ao prédio. Eu corri para dentro e deixei a porta bater com força atrás de mim. Nem esperei para ver se ela tinha fechado direito. Subi as escadas correndo até o segundo andar. Meu apartamento ficava no fim do corredor. Eu ouvi a porta principal lá embaixo sendo empurrada com agressividade, e então passos subindo as escadas. Ele tinha conseguido entrar. Eu tremia tentando colocar a chave na fechadura, quase deixando-a cair. Eu ouvia ele se aproximando e os sapatos batendo com força em cada degrau. Finalmente consegui abrir e me joguei para dentro, batendo a porta e trancando no exato momento em que ele chegou ao corredor. Um segundo depois, o corpo inteiro dele se lançou contra a minha porta. O impacto sacudiu a porta e a parede. Eu gritei, pegando meu celular. Ele bateu de novo, mais forte, como se estivesse tentando arrombá-la. Então ouvi outra porta se abrir no corredor e a voz de um homem gritar: "Que merda você está fazendo?" As batidas pararam. Houve silêncio por um segundo, depois passos rápidos se afastando. Eu olhei e vi meu vizinho, um senhor que morava em frente. Ele estava no corredor, confuso e irritado. Jorge já estava descendo as escadas sem dizer uma palavra. Meu vizinho bateu de leve e perguntou se eu estava bem. Eu abri a porta só um pouco, tremendo e chorando. Contei tudo a ele enquanto ele permanecia ali comigo no corredor. Ele disse que tinha ouvido as pancadas e achou que alguém estava tentando invadir.
Eu chamei a polícia. Eles vieram naquela mesma noite e levaram tudo muito a sério. Eu dei o nome que eu tinha visto no cartão de crédito no bar e o dono do prédio puxou as imagens das câmeras que mostravam ele entrando correndo atrás de mim. Meu chefe também entregou as gravações do bar. No dia seguinte, um policial me ligou e disse que tinham identificado ele como Jorge Pérez e que estavam trabalhando nisso. Seria tratado como perseguição e invasão ilegal, porque ele me perseguiu até dentro do prédio e tentou forçar a porta do meu apartamento. Ouvir aquelas palavras fez tudo parecer ainda mais real, mas também um pouco mais reconfortante. No dia seguinte, fui à delegacia e pedi uma ordem de restrição. Eu ainda trabalhei no bar por um tempo depois disso, mas parei de voltar para casa sozinha à noite. Mesmo com a ordem judicial e as acusações, eu sentia medo toda vez que voltava para o prédio. Eu olhava por cima do ombro durante todo o caminho e entrava o mais rápido possível. Nada parecido aconteceu de novo, mas eu nunca esqueci esse incidente.